Sejam bem-vindos a todos vocês, ouvintes do podcast Ciência da Bola, você que está acompanhando a gente também pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos iniciando mais um episódio, é o episódio 59, onde a gente vai convidar o Ciro Leães, que é treinador de futebol, atualmente está na equipe do Juventude, na categoria Sub-20, então vai ser um papo legal nesse episódio 59. Lembrando que quem está acompanhando a gente em vídeo pelo YouTube, interessante também deixar o seu comentário aqui no nosso canal e principalmente deixar aí a sua curtida e se inscrever para que você receba outras informações específicas, notificações de outras lives, de outros podcasts. Para quem está ouvindo no Spotify e em outra plataforma, deixe como favorito para sempre ser notificado também. Vamos chamar o nosso convidado, Ciro. Tudo bem, Ciro? Seja bem-vindo à Ciência da Bola novamente. Tudo bem, João. É sempre um prazer estar falando com vocês aí. Para mim, estar participando junto com vocês é sempre um privilégio mesmo. Legal, Ciro. Obrigado aí por estar participando desse episódio. Você já esteve com a gente aqui no podcast no ano passado. Já. E hoje, em outro cenário, você estava como auxiliar técnico na época no Cruzeiro. Hoje você está como treinador da equipe do Juventude. Então eu queria que você falasse para o pessoal de forma breve a sua trajetória, como que você chegou até a equipe do Juventude nesse cargo como treinador. Sabe, João, eu tenho uma história de 20 anos no futebol, né? Resumidamente, bem resumidamente mesmo, eu comecei em 2001, ainda no futebol feminino do Internacional, e depois percorri um caminho que muitos profissionais percorrem, que é o do interior do estado, né, com equipes médias e menores de nível de regional, de estadual. E tive experiência fora do país também, trabalhei nos Estados Unidos, Noruega, Áustria, Oriente Médio, em Bahrein. E desde 2014 eu havia aceitado o convite do Adilson Batista para exercer a função de auxiliar fixo dele, né, auxiliar técnico dele. Eu acompanhei em vários trabalhos, sendo o último deles no Cruzeiro até 2020. E agora, desde o ano passado, retomando uma carreira individual minha, que nos anos de 2005, 6, 7, até 2011, eu já havia atuado como treinador em clubes de interior, né? Em clubes menores de interior, de divisão de acesso, de gauchão, de Série B de gauchão. E o meu objetivo sempre foi retomar, assim que possível, essa carreira solo, né? E hoje eu me encontro muito feliz com a forma que o Esporte Clube Juventude me acolheu, me convidou, abriu as portas do clube para mim. E hoje estou à frente do Sub-20 e também estava do aspirante Sub-23, trabalhando num clube muito legal, de pessoas muito humanas, muito familiar e, enfim. Feliz, né, João? Quando a gente faz o que a gente gosta, é assim que a gente fica. Legal, Ciro, trajetória bacana e merece, né, estar onde você está. É importante você falar, né, desde o início aí, um pouco por onde você passou, percorreu, porque muitas pessoas querem ingressar no futebol e acham que já vai sentar na janela, já vai entrar na primeira oportunidade, assumir um grande clube, e não é bem assim. E precisa não só de muito estudo, muita dedicação, mas também de um ótimo relacionamento humano, um ótimo relacionamento de gestão de pessoas, planejamento pessoal, planejamento também de carreira. Isso é algo também que você acha fundamental, que fez total diferença na sua trajetória? Eu acredito que sim, João, sabe? Cada vez que, à medida que a gente vai amadurecendo, isso vem também com a idade e com as experiências que tu vai adquirindo, a gente vai percebendo quais são aqueles detalhes que fazem uma diferença tremenda, né? Tu mencionaste que muitas pessoas querem ingressar no futebol e às vezes não imaginam o quanto a gente precisa percorrer para daqui a pouco estar, por exemplo, no Sub-20 de um clube de Série A, né? Ou como auxiliar técnico de um profissional de um Cruzeiro. Realmente a gente precisa construir uma trajetória, porque o meio do futebol ele é muito difícil. É um mercado bastante fechado, bastante restrito, em que a gente tem basicamente as mesmas cadeiras marcadas, né, que giram e volta e meia se repetem,
É um mercado que, em determinado momento, alguns anos atrás, principalmente no pós-Copa de 2014, acenou com uma abertura de portas para profissionais mais jovens, né? E naquele momento ali, a gente pode relembrar Roger Machado, Barbieri, não me lembro se Barbieri já naquela época, Thiago Nunes, enfim, foram esses treinadores que, Thiago Largue, que vieram, aproveitaram essa porta nova que foi aberta. Mas, se a gente parar para pensar, quantos treinadores jovens que tiveram oportunidades também já não as perderam, né? E aqueles treinadores mais considerados mais antigos, que em determinado momento pós-Copa tiveram seu mercado de atuação um pouco restrito, já retomam nesse momento também uma atuação. Então, realmente, a gente tem que passar pelas experiências, né? Eu tenho... Esses dias eu estava contando, João, eu acho que eu tenho 14 clubes, cara, no meu currículo, cara. É clube pra caramba. Bastante. Né? Clube de Série A de Gauchão, de Série B de Gauchão, clube de Série B de Catarinense, de Série A de Catarinense, clube de Série A de Brasileiro, de Série B de Brasileiro, clube no Oriente Médio, clube nos Estados Unidos, clube de nível regional nos Estados Unidos. Cara, em cada oportunidade que tu tens de trabalhar, tu traz consigo um aprendizado. E para mim, hoje, o que eu vejo como realmente faz uma diferença tremenda é tu conseguir acoplar duas situações bem distintas. Uma delas é tu ter um embasamento teórico que se busca pelo estudo. E quando eu digo estudo, João, cara, tem várias formas de estudar. Tu pode estudar olhando jogos antigos. Tu pode estudar revendo grandes jogos do mundo, de Copas do Mundo. Tu pode estudar dessa forma. Assim como tu pode estudar te matriculando em vários cursos online, presencial, licença daqui, licença dali. Né? Assim como tu pode também estudar mantendo conversas de alto nível com pessoas que têm muita experiência. Né? Então, tu acoplar a tua formação, a tua capacidade de criar treinamentos, de interpretar jogo, de fazer ajustes do seu ponto de vista da teoria do futebol, mas conectar, acoplar isso com uma tremenda capacidade de gestionar pessoas, né? Eu não vejo futebol hoje, eu não vejo nenhuma possibilidade de nenhum grupo de trabalho no futebol, que é a minha área, se alcançar de uma performance adequada ou traçar boas campanhas sem que haja uma gestão de pessoas minimamente aceitável, né? Então, realmente, hoje eu me dedico muito para isso. Eu sou um treinador hoje que me preocupo muito com isso, dedico uma boa parte do meu tempo para me aprimorar nisso e para estar sempre conseguindo criar elos, criar conexões entre a gestão de pessoas e as atividades do treinamento. Isso é muito importante em todas as áreas, quando a gente fala de futebol, principalmente porque é um esporte que tem ali, você tem que gerenciar um grupo de, no mínimo, 22 atletas, né? Então, você tem que saber as características de cada um, não só as características técnicas, táticas, mas também o perfil de liderança, o perfil de todos os atletas ali, para que todos possam atuar dentro das suas ideias, dentro do seu formato de jogo, do seu trabalho. Então, isso é muito importante. Um ponto que chama atenção no que você estava falando, Ciro, é que aprender, a gente aprende de várias formas. Estudar futebol, a gente pode estudar em vários locais. Aqui, por exemplo, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, está aprendendo alguma coisa. Com certeza, isso é válido e vai ser usado um dia, vai ser aplicado algum dia dentro da carreira. E você não foi um atleta profissional, Ciro. Então, muitas pessoas acham que o caminho principal para você ser um treinador é ter sido atleta. E aí, por ter sido atleta, tentar ali aprender algumas outras habilidades de gestão de pessoas, alguns conceitos teóricos, não é bem assim. Então, a gente tem que saber que existem várias formas de você aprender e se capacitar para estar trabalhando dentro do futebol. E um ponto que eu queria até te perguntar é sobre a questão tática. A gente vai falar bastante sobre tática ainda, mas o conhecimento tático. Você acha que um atleta ter sido profissional,
e um treinador que não foi profissional, isso aí vai diferir no conhecimento tático, a tática de campo, a tática aplicada é diferente daquela tática que a gente vê na TV? Como que você vê esses dois cenários, ou não existe isso, né? Não existe essa separação? Eu acho que existem algumas diferenças importantes, tá? E eu acho que elas são menos perceptíveis a olho nu, digamos assim, né? Do que o que a gente imagina. Por exemplo, eu acredito que a questão tática, ela pode ser bem entendida, esclarecida e proposta por pessoas que não jogaram. Vou me colocar aí nesse balaio, como o meu caso, tá? Por quê? Porque a questão tática, ela envolve, primeiro, um conhecimento teórico, né? Pô, aí, né, se a gente for entrar aqui, diferentes tipos de tática individual, pequenos grupos, coletiva, nos quatro momentos do jogo, enfim, tá? Como preparar a tua equipe para se comportar em cada momento tático do jogo. Beleza. A tática estratégica, que é aquela em que tu coloca os teus 11 contra outros 11, que tu quer explorar espaços, posicionar de tal forma, eu acho que isso é tranquilo e muito aceitável que quem não jogou consiga enxergar, propor soluções e até executar uma ideia de trabalho. Agora, o que eu vejo que quem jogou leva uma vantagem importante é na percepção do que é viável e do que não é viável dentro de um determinado momento do jogo. Por exemplo, será que mesmo que... Vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, tá? Será que mesmo tendo o meio oposto livre em determinado momento de uma circulação de bola, será que ele mesmo estando livre ali, é viável que um passe chegue até ele? Taticamente, na prancheta e no desenho, sempre é. Agora, quem jogou tem essa resposta pelo seu aprendizado corporal de que se dá ou não dá para tentar um passe para encontrar o meia livre, que é uma questão tática. Então, eu acho que isso também é um aprendizado que eu vim conseguindo desenvolver e evoluir, graças a Deus, escutando muitos jogadores de todos os níveis, e claro, principalmente quanto mais alto o nível, teoricamente, mais aprendizado tem, porque tu lida com jogadores com uma qualidade maior. E de tantas voltas e revoltas, ô João, eu vou te falar uma coisa, cara. O futebol, e isso eu te digo, do meu aprendizado com grandes jogadores, eu treinei jogador que disputou 2 Copas do Mundo, cara, que fez gol em Copa do Mundo. Treinei jogador também de Série B de gauchão. Eu treinei uma gama, cara, do 8 a 80, sabe? Aprendi com todos. Mas, cara, uma coisa que todos eles me ensinaram é o seguinte, cara, o futebol, ele é simples. E ele tem que ser simples para ele ser eficiente. E aí eu abro um parênteses, João, e faço uma meia-culpa. Talvez em algum momento da minha formação eu tenha supervalorizado questões teóricas e de estudo, como eu vejo muitos colegas meus mais jovens, hoje eu já posso dizer bem mais jovens do que eu, tenho 40 anos, e tenho colegas de 20, hoje tem categorias de base dos clubes, treinadores, sei lá, de 22, 23 anos, como eu era também, há 20 anos atrás, né? E às vezes eu me preocupo um pouco com essa exacerbação do conteúdo teórico. Às vezes a gente, se não se cuida, a gente tende a transformar a prática do treino, a prática do jogo de futebol numa coisa mais difícil do que ela pode ser. E isso eu aprendi com os jogadores, né, que sempre responderam muito bem a informações mais simples e se tornaram mais eficientes, a exercícios mais simples, porém o exercício sendo simples não quer dizer que ele é um exercício pobre, muito pelo contrário. O nosso grande desafio é pegar informações complexas e úteis para a nossa forma de jogar e transformar em exercícios simples para que os jogadores consigam executar. Então, cara, isso é algo que me preocupa e eu penso muito e me policio muito para eu não cair nessas armadilhas. Legal você falar isso, Ciro. Será que talvez esse pensamento que alguns treinadores que não foram atletas e supervalorizam a teoria faz com que houvesse, né? Não sei se ainda há, mas acredito que diminuiu bastante esse preconceito
com pessoas que não vieram do mundo do futebol mesmo, não vieram da prática. Talvez por valorizar tanto a teoria que complicou o jogo, vamos dizer assim, para os atletas. Desde a terminologia, desde a dificuldade de compreensão em relação à aplicabilidade mesmo de conceitos táticos. Enfim, o que você pensa a respeito? Você acha que isso foi... Cara, você caiu nessa cilada também? Cara, eu tô aqui dando risada antes de responder, porque eu não quero ser mal interpretado pelos nossos queridos. Eu não sei se vão ser ouvintes ou, sei lá, Os dois, telespectadores. ouvintes e quem tá a gente assistindo a gente ao vivo aqui, a gente vai assistir depois. Eu não quero ser mal interpretado por eles, porque muitas dessas coisas que eu falo e que hoje eu dou risada é porque eu já senti na pele, cara. Eu já não tô criticando ninguém, eu tô relembrando coisas que eu passei, sabe? Cara, terminologia é algo muito engraçado, cara. É muito engraçado. Quando eu comecei a treinar, a ser treinador em 2001, lá no feminino do Inter, eu tinha 19 anos para 20 anos. Comecei muito cedo, sem experiência nenhuma. Sou grato ao professor Renato Lopes, o mais conhecido aqui do Rio Grande do Sul como Camarão, que é marido da Duda, que hoje é diretora de seleções na CBF, que ele me fez esse convite na época. Cara, quando a nossa zaga estava exposta na época, e era, por exemplo, dois zagueiros contra 2 atacantes ou 3 atacantes, a nossa orientação era o seguinte: espera, não vai, não dá o bote, espera. Hoje, cara, se diz assim, ó, temporiza. E temporiza. É a mesma coisa. Só que antes não dá o bote, espera a hora certa. Agora é temporizar. Né? Então, cara, pressão alta, linha alta. Cara, linha alta era marcar os caras lá em cima. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Outro comunica de um jeito, outro comunica do outro jeito. Só que a gente não pode esquecer, João, que qualquer processo de comunicação, seja no futebol, seja entre nós que estamos aqui, cara, na tua família, teus pais, teu companheiro, companheira, ele depende de quem comunica e de quem recebe a informação. Né? Então, será que usar o termo temporizar, que hoje já é muito conhecido pelos jogadores, em algum momento não era meio ridículo? Pode ser que sim. Né? E será que era necessário em algum momento já usar esse termo? Ou se a informação é a mesma? Né? Então, essa questão da terminologia eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal mesmo. Né? E a gente cria terminologias que são que nem algumas marcas assim que se vinculam a algum produto, por exemplo. A fotocopiadora virou Xerox, né? Sim, realmente. Cara, o pós-perda. Pós-perda virou perde-pressiona. Não, o perde-pressiona é um tipo de pós-perda. É um tipo de pós-perda. O pós-perda é quando tu perde a bola. Tu pode perder e pressionar, se for da tua estratégia. Mas tu pode perder e recuar, se for da tua estratégia. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado também, porque, cara, eu repito, cara, o futebol é simples, cara. O futebol é simples. E a gente, às vezes, achando que vai se diferenciar com um profissional ou vai suprir uma lacuna de quem não jogou, cara, a gente estuda, e às vezes eu acho que a gente se atrapalha um pouco, cara. Pra que tanto conceito e subconceito, cara? Pra que tanto, sabe? É uma coisa que eu questiono, né? Uma coisa que eu me questiono e eu tento ser o mais simples possível, considerando, para mim, todas essas informações que a gente também não pode ignorar, né, João? O que tu acha, João, sobre isso? Então, Círio, eu acredito que é interessante ter a conceituação para que aquilo fique compreensível. Mas não necessariamente aqui você tem que usar aqueles mesmos termos. Por exemplo, médico. Vamos trazer para a medicina, né? Tem vários termos técnicos que, se o médico falar com o paciente numa consulta, o paciente não vai acreditar no médico ou vai duvidar do seu conhecimento. Você vai ter que falar a mesma coisa, mas com palavras que seja compreensível, seja entendível para outra pessoa. É o que você disse, a comunicação ela precisa de ter duas pontas, né? Não pode ter ruído nesse intervalo. Então, se eu falo A, você tem que entender o A. Pode ser um A grande, um A pequeno, um A maiúsculo, um A minúsculo, mas você vai entender o A. Você não pode entender o B. Então, eu penso que, sim, para quem estuda futebol, para quem produz conhecimento, livros, artigos, tem que ter uma conceituação. Mas quando a gente vai aplicar isso em campo, passar para os treinadores, para os jogadores, né, acho que você passa por isso diariamente, tem que ser uma linguagem fácil, rápida, para ele compreender.
e não tentar ensinar uma terminologia diferente para ele. Outra coisa também que eu faço uma analogia é com o inglês, né? A gente quer aprender o inglês para falar, para comunicar de forma rápida. A gente não quer ser um professor de inglês, entender toda a gramática, a história do inglês. Não, a gente quer ir direto ao ponto, falar a língua ali na comunicação rápida, né? Então, penso que talvez seja nesse sentido. Porque é simples, é o que você disse, o futebol é simples, né? Então, a gente não pode complicar ele levando conceitos para campo, conceitos complicados. A gente vê isso até em comentaristas de TV, quando fazem alguns comentários que a gente pensa assim, poxa, não é essa linguagem. Não, aquela linguagem sim, tá dando para entender o conceito, tá dando para entender o que aconteceu ali. Agora, o perigo, Ciro, é a pessoa não saber o conceito, a pessoa trabalhar com futebol, ser um treinador, ser um professor na categoria de base, ali na iniciação, e não saber o conceito. Ele pode usar uma terminologia, achando que está simplificando para o atleta, mas na verdade ele não sabe o que significa a terminologia. Verdade, concordo. Então, acho que esse que é o ponto que a gente tem que tomar muito cuidado de entender que é importante, sim, ter a teoria, entender a teoria dentro do futebol. Porque tem pessoas que não gostam, né? Falam que o futebol não precisa de teoria, enfim, é um assunto aí que a gente pode falar mais adiante. Mas eu penso isso, Ciro, eu penso dessa forma. Hoje eu te digo assim, ó, falando no meu caso, né? Teoria para mim, a teoria do futebol para mim, ela é indispensável, né, cara? Foi ela que fez eu chegar, talvez, onde eu esteja hoje, né? Eu não sei se ela por si só fez eu chegar aqui, mas ela certamente me ajudou, né? Mas ao longo da minha caminhada eu comecei a perceber que ela não ocupa, pelo menos na minha visão, a maior fatia do bolo. Ela é uma fatia muito importante, mas muito importante. Mas tem outras tantas. A gestão de pessoas é uma. A tua intuição de jogo é outra. Porque tu também precisa, enquanto treinador, ter uma capacidade, não sei se é cognitiva, se é, não sei o sentido, tu precisa ser meio bruxo às vezes, de estar enxergando o jogo e ser criativo o suficiente para encontrar soluções que muitas vezes tu não conseguiu treinar, né? Então, e é uma fatia importante também. Uma outra fatia importante é a tua capacidade de criar treinos. Criar treinos que façam a tua equipe desempenhar o que tu quer. No final das contas, João, tu vai colocar tudo dentro do mesmo saco e tu vai ter um saco bem recheado, né? Mas o que eu fui mudando ao longo da minha carreira é que talvez antes o meu... Eu não vou usar a palavra sacos, não. Quem pega no meio aí vai achar que é outra coisa. A minha caixa que me forma, talvez antes ela era mais preenchida por questões teóricas. Hoje, uma boa parte dessa caixa é preenchida pela preocupação com a gestão do grupo, pela preocupação com a criação do treinamento adequado. E eu tenho a parte teórica muito mais como uma sustentação do que propriamente como como é que eu vou te falar assim, muito mais como uma sustentação. Não um carro-chefe, né? A experiência ali prática conta muito. E assim, a cada experiência prática, mais a gente vai atrás de mais teorias, né? A gente vai buscando mais. Quando a gente vê alguma diversidade, vê algo diferente, a gente busca estudar. Então, é algo que sempre tá fazendo parte, né, do seu dia a dia. Sim. Legal, Ciro, legal. Primeira parte aqui do nosso podcast, papo bem legal, e espero que o pessoal que esteja nos ouvindo, acompanhando também, esteja gostando. Tem até uma pergunta, lembrando que quem está vendo a reprise ou nos ouvindo no podcast, a gente faz aqui a gravação ao vivo. Então tem uma pergunta que chegou aqui do Esportivo Jogador. Valeu, obrigado por estar acompanhando a gente aí, também por ter enviado a pergunta. Então quem estiver ao vivo e acompanhando a gente, pode mandar para a gente ler aqui e o Ciro responder. Então, Ciro, aí, como ter uma melhor compreensão do jogo? Seria assistindo jogos e como seria estudar através dos jogos? Pergunta interessante. Muito legal essa pergunta. Como é que é o nome dele? Esportivo Jogador, o nome do canal aí, ou da escola. Legal. Cara, eu acho assim, para ter uma melhor compreensão do jogo, tu precisa ter horas importantes assistindo, se não o jogo todo, mas assistindo parte do jogo que te interessa. Como é que eu faço? Cara, eu não sou
assim, eu sou enlouquecido por futebol, é óbvio, mas, cara, eu não dedico mais do que o necessário no meu tempo livre para ver jogo de futebol. E muitas vezes eu me pego vendo jogos de futebol em que eu estou assistindo como um telespectador, vendo o jogo, só a bola, né? Também acontece isso. Mas, cara, o que eu tenho para mim uma regrinha que sempre me ajudou muito, tá? Por exemplo, eu parto sempre de um problema. Por exemplo, um problema do meu time, um problema que eu quero solucionar. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero solucionar ou ter um time que circula melhor a bola na primeira fase de construção, utilizando os zagueiros, tá? Vou dar um exemplo. Beleza. Aí, tendo esse problema, eu uso esse problema como algo que eu preciso encontrar em determinados jogos. Tá, onde é que se circula bastante a bola, principalmente com os zagueiros? Normalmente em níveis mais altos de competição. Então a gente pode falar de uma Premier League, a gente pode falar de uma Liga Espanhola, a gente pode falar de uma Copa do Mundo. Eu adoro jogos de Copa do Mundo, tá? Eu assisto jogos das Copas do Mundo, cara, direto, tá? Não só ao vivo, mas depois. E aí eu assisto fragmentos desse jogo, tá? Jogo de um local em que tenha a circulação de bola com os zagueiros, que era o meu problema. E aí eu vejo depois outros níveis de jogos mais baixos. Por exemplo, um campeonato brasileiro, um campeonato paraguaio. E percebo que não tem a mesma, que eu sei que não tem a mesma circulação de bola, e aí que entra o que eu faço. Eu busco na comparação entre os dois jogos o que, ou em termos de posicionamento, ou em termos de dinâmica individual, que está proporcionando uma maior circulação de bola com os zagueiros. E aí, quando eu encontro a resposta, eu incorporo dentro da minha teoria específica, certo? Meu conhecimento, minha sabedoria do jogo, e transformo isso num treinamento, cara. E pasmem, melhora. Melhora. Só que tu tem que saber o que tu quer procurar, porque senão assim, tá, eu vou estudar futebol. Aí liga a televisão, começa a ver o jogo. Tá aí, tu tá vendo o quê? O que tu quer ver? Tu quer ver movimentação de ataque, tu quer ver recomposição, tu quer ver pressão lateral, tu quer ver o quê? Tu tem que saber o que tu quer ver e buscar essas informações. Eu não acredito, João, que assistir por assistir, mesmo que tu assista 1000 horas de futebol, eu não acredito que tu vá criar, de fato, uma compreensão do jogo. Tu vai, na verdade, estar envolvido no esporte e tu vai assistir, como eu assisto todos os domingos o Campeonato Brasileiro, que eu boto ali, qualquer jogo que tá dando, e eu começo a ver o jogo, cara. E é bom também, não tem problema. Agora, aprender através de observações de jogos, a minha dica e o que funciona para mim é identifique o teu problema, identifique o que tu quer. E aí tu vai atrás de jogos, de campeonatos, que tu já sabe que proporcionam mais isso do que os outros. Perfeito, Ciro, perfeito. Peraí que eu acho que tá entrando uma ligação aqui. Só me te peço perdão aqui. Vai lá, Ciro. Enquanto você atende aí, vou lembrar o pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá, pessoal? Você pode mandar perguntas aqui para quem está ao vivo acompanhando. Quem está ouvindo o podcast, quem está acompanhando a reprise aqui no YouTube, deixe seu comentário, deixe aí o seu curtir, vai ser interessante. Enquanto o Ciro ajeita ali, eu quero apresentar para vocês aqui o nosso primeiro patrocinador do canal Ciência da Bola, o canal de podcast, tá? É o patrocinador que nos ajuda, nos auxilia e permite com que aconteça esses bate-papos, que é o Fensor. Então, aqui, ó, deixei aqui em cima para vocês, Fensor, Sistema de Gestão com Tecnologia e Inovação para a sua escola. Então, o que é o Fensor? O Fensor é um sistema onde você que trabalha em escolas de futebol, de futsal, em clubes também, você pode utilizar essa ferramenta para gerenciar a sua escola, gerenciar toda a estrutura, desde pagamentos, desde organização de inscrição, matrículas, turmas, horários, contato com os pais. Então, é uma ferramenta muito interessante, aconselho a vocês a pesquisarem sobre isso e, principalmente, se você acessar através do link que está aqui na descrição, a gente vai deixar aqui no podcast também, e no YouTube, tá? Então tem um link aqui abaixo, se você ir através desse link, tem um desconto especial por ser seguidor do Ciência da Bola, tá bom? Então confira aí,
Fensor, nosso primeiro patrocinador, patrocinando aqui esse bate-papo e tantos outros do podcast do Ciência da Bola. Ok? Ciro, Voltei. tudo certo aí? Tudo certo. Tudo certo. Beleza. Temos mais uma pergunta, Ciro. Vamos Até lá. legal a gente fazer essa gravação aqui ao vivo, né, do podcast, porque o pessoal também pode interagir e mandar a sua pergunta. Só lembrando, o esportivo jogador respondeu aqui é o professor Marcos. Então, um grande abraço aí, professor Marcos. Legal, um abraço, professor. Que lidera aí o esportivo jogador. Olha só, uma pergunta do Jorge. Grande abraço, Jorge. Jorge já foi aluno nosso, hein, Jorge? Estou lembrado que você já foi nosso aluno aqui no Ciência da Bola. Pergunta legal do Jorge, específica para você. Se sua vivência no exterior mudou a sua forma de trabalhar atualmente? Mas, inacreditavelmente, mudou da água para o vinho. E não mudou com relação a conteúdo de treino, a conteúdo teórico, a enfrentamento de jogo. Cara, mudou com relação à minha percepção profissional de que como é importante a gestão de pessoas, cara. Como é importante tu ter a empatia enquanto líder de um processo, de se colocar no lugar do outro, de entender particularidades e de encontrar formas de se comunicar de forma útil e compreensível, tá? Eu vou contar um pequeno caso, assim. Em 2009, tive minha primeira experiência no Oriente Médio, em Bahrein. Foi um ano muito legal, nós somos vice-campeões da Copa do Rei, ficamos em 4º lugar na Liga. Mas, cara, na minha primeira semana de trabalho, cara, eu quase enlouqueci, cara. Primeiro, com uma liga profissional, mas semi-profissional, né? Por quê? Porque treinamentos à noite, em função do calor, mas também porque boa parte dos jogadores profissionais trabalham em outros empregos durante o dia. Em um país em que tem uma cultura religiosa assim, forte, enraizada, né? E eu me deparei com as seguintes situações, cara. No meio do treino, toca uma sirene, os jogadores param, saem do treino para rezar, independente de qual horário do treino. Independente se é na parte mais de aquecimento, se é a parte... Não interessa. Param, saem para rezar, depois de 15 minutos voltam, em qualquer situação. Jogadores com uma outra cultura de entendimento, até de importância do processo. Então, jogadores que entravam no clube e vinham com a sua chuteirinha numa mão e na outra mão vinham comendo um Big Mac antes do treino, né? Jogadores que chegavam no intervalo e acendiam um cigarro para fumar, né? E, cara, eu pensei, cara, eu tô morto aqui, cara, eu não vou conseguir fazer esses caras jogar. E eu levei um tempo, cara. Olha, eu levei uns 10, 15 dias para me dar conta de uma coisa, cara. Que não eram eles que tinham que mudar. Era eu que tinha que mudar. Porque eu estava lá, inserido no contexto deles, dentro de uma realidade que para eles era correta, dentro de um cenário futebolístico que para eles era o real. E se eu quisesse lá permanecer, eu deveria entender essas questões, entender a cultura local e exercer uma comunicação que me proporcionasse gestionar aqueles atletas da forma culturalmente que eles estavam acostumados. E, cara, isso foi para mim um aprendizado tremendo que eu trago até hoje, cara. Cada jogador, cada realidade, cada clube, cada tribo, cada aldeia tem o seu jeito, cara. E não cabe ao treinador querer quebrar paradigmas culturais, quebrar combinações sociais do local, sabe? Cabe a nós termos a inteligência de entender o ambiente, ler o ambiente o mais rápido possível e usar o ambiente ao nosso favor. Claro que eu não passei a ser um treinador que comecei a incentivar Big Mac antes do treino, óbvio que não, né? Não passei a ser um treinador que começava a rezar com os caras, mas tu entender onde tu está inserido te derruba barreiras, te tira problemas e te faz te aproximar mais dos teus comandados. Então, cara, é um exemplo meio fora da curva que eu dei, mas isso eu aprendi muito, cara. Isso eu aprendi muito mesmo, né? Uma outra experiência que eu tive na Áustria, num clube da 4ª divisão, Neulengbach, da cidade de Neulengbach,
em que um dia no inverno nós chegamos para treinar no campo aberto, o campo estava tapado de neve, né? Mas tapado de neve, não enxergava nada. Nada. A primeira vez que eu tava experimentando aquilo, eu pensei, tá, não vai ter treino hoje, né? Como é que ia ter treino com neve? E aí tu pisava ali, a neve te enterrava até perto do joelho. Cara, e os jogadores foram chegando pro treino, e eu ali, coisa e tal. Aí, quando eu vi, sem eu falar nada, eu nem sabia, a maioria do grupo de jogadores foi em direção ao campo, fizeram 2 filas de jogadores, começaram a sapatear o campo, assim, ó, em formato de zigue-zague, de vai e volta. Fizeram todo o campo sapateando em 2 filas e voltaram. E a neve assentou e a gente treinou. Então, assim, cara, cada local tem a sua particularidade, e aí eu trago para a minha realidade. O Juventude tem a sua particularidade enquanto clube, o Cruzeiro tinha a sua, o Ceará tinha a sua enquanto clube. Cara, não nos cabe mudar nenhuma realidade, nos cabe estar inserido e ser inteligente para tirar vantagens quando eu digo não é uma palavra ruim, né? É obter vantagens em termos de performance dentro do contexto que a gente consegue identificar. E quando a gente fala em adaptar ao ambiente, a cultura ali do clube, a cultura da equipe, me remete a modelo de jogo. Então, quando a gente fala modelo de jogo, não é apenas o jeito que a equipe vai jogar. Então, muitas pessoas confundem a ideia de jogo com o modelo de jogo. A ideia de jogo do treinador nem sempre ela vai ser 100% colocada em prática por diversas razões. Como que você lida, Ciro, nesse sentido, em passar o seu conhecimento tático, a sua ideia de jogo para os atletas, respeitando todo o modelo de jogo? Ou se você, como que você consegue fazer isso, né? Acho que é a dúvida de muitas pessoas em relação a isso, a passar essa ideia de jogo, entendendo todo o contexto. Porque se você chegar e a todo custo querer mudar uma cultura, é um passo gigantesco para o fracasso, né? Como que você lida com isso, Ciro? Cara, eu tento lidar da forma, como eu falei anteriormente, eu tento lidar da forma mais direta e simples possível, né? Identificando questões muito enraizadas. Primeiro, eu acho que o primeiro passo de tudo é identificar aquilo que está muito enraizado, né? E entender aquilo como principal obstáculo a ser vencido, se for o caso. Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu assumi o Juventude, o Esporte Clube Juventude, a questão de 3 meses, 2 meses e meio atrás, ainda no Brasileiro de Aspirantes, sub-23, eu encontrei uma equipe que tinha uma proposta de jogo extremamente reativa, né? Exercia uma linha alta, mas logo em seguida fazia uma linha bem baixa e com muito jogo de transição ofensiva, né? Com uma proposta assim, de muita profundidade rápida e de agressão à última linha de forma vertical, né? Que é muito oposto à forma que eu acredito que deve se desempenhar o melhor futebol. Tá? E isso eu encontrei uma equipe muito enraizada nisso. Os jogadores entravam no campo, tanto em jogo quanto em treino, e parece que já ligava a chave da transição ofensiva, o que de certa forma evidencia um sucesso do trabalho anterior, se essa era a ideia de jogo. Né? Identificando o que é mais enraizado, eu busco formas de gradativamente ir desenvolvendo outras características, ainda mantendo aquela que está muito enraizada, mas que naturalmente ela vai se enfraquecendo e a outra vai se sobressaindo. Então, hoje, depois de 2 meses e meio de trabalho, nós estamos num processo de construção de uma equipe que não joga mais em transição, que joga a partir da construção de jogo apoiado nas suas 3, a primeira fase, segunda fase, no terço final, né? E que hoje pisa num campo e já não contra-ataca, hoje pisa no campo já e não faz nenhuma ligação direta da primeira linha de zaga para frente. Até hoje de tarde, agora, nós fizemos um coletivo contra os jogadores profissionais que não participaram do jogo ontem, contra o Fluminense, e conseguimos demonstrar isso, né? Essa capacidade de querer ficar com a bola no pé e de construir o jogo a partir das nossas ações e não da reação ao adversário.
Então, a minha estratégia para esse problema é essa, é identificar primeiro o que está muito enraizado. E a partir dali, traçar uma timeline, traçar uma linha do tempo gradual, com calma, para que as coisas não se atropelem, que as coisas sejam novamente conquistadas. Porque, João, quando tu tenta atropelar uma ideia nova, cara, o atropelo, cara, ele te prejudica muito, né? Ele cria barreiras nos jogadores, ele cria... tu tem mais chance de ser pior recebido do que bem recebido. Então, isso para mim é algo extremamente técnico, tático, mas que, cara, se não tem a gestão de pessoas envolvidas, não consegue avançar. E você tem que, em certos momentos, mudar seu estilo, a sua ideia de jogo, né? E muitos treinadores não querem abrir mão. Por isso que é interessante a gente entender o contexto e do que a gente estava falando antes, sobre entender de tática, entender de futebol só assistindo é uma coisa. Mas quando você vai para a prática, você vai transmitir o seu conhecimento, a sua ideia, é diferente. Tem coisas ali que você vai ter que ajeitar, ajustar ou abrir mão, pelo menos em primeiro momento, né? E isso tudo aí se concretiza com essa sua última palavra aí, gestão de pessoas, porque é só assim que você consegue vender, entre aspas, a sua ideia e que a pessoa compre, né? O elenco todo compra a sua ideia de jogo. Até nesse sentido, ó, o Jorge complementou com uma pergunta aqui que é muito interessante. Ele perguntou sobre você atuar no exterior, se isso te ajudou a desenvolver cada vez mais seu conhecimento. Aí você citou todo o contexto, né? Respeitar a cultura, o modelo de jogo ali da equipe. E aí quando a gente fala do treinador implementar a sua ideia de jogo, ele cita aí se você tentou implementar o jeito brasileiro de jogar, né? Ou se não teve como lá no Oriente Médio eu tinha um grupo formado por 3 africanos, porque são 3 estrangeiros e meu clube lá havia contratado 3 africanos, um para defesa, um para o meio campo, um para o ataque, né? O resto tudo árabe, saudita. Não consegui botar a forma brasileira de jogar, claro que não, né? Eu trabalhei muito mais em cima de organizações pontuais, né? Em termos daquela tentativa de passar o entendimento sobre quando acelerar o jogo, quando retardar o jogo, quando optar por um passe curto, quando optar por um passe longo, muito mais nesse sentido do que uma proposta de jogo que remetesse mais a uma escola ou outra, sabe? Então, mas mesmo assim a gente conseguiu ter bastante evolução, assim. Obviamente aproveitei muito as características dos meus 3 jogadores estrangeiros, os que eram, um era de Burkina Faso, o outro era de Níger e o outro era da Síria, se eu não me engano. E, enfim, fiz um jogo baseado na característica deles, que era uma característica de bastante agressividade também. Confesso que tinha uma equipe lá que transitava muito, que contra-atacava muito, mas por uma característica do momento, né, e do local. Mas, cara, não acredito assim que... Até porque, deixa eu perguntar, deixa eu devolver a pergunta para Jorge, né? Isso, Jorge. Mas qual que é a escola brasileira? Boa pergunta. Realmente uma excelente pergunta. É a do passe, é a do contra-ataque, é do drible, é a do lançamento, é a de 2 volantes, 2 meia, 2 atacantes. Qual que é? Nós fomos campeões do mundo em 58 no 4-2-4. Nós fomos em 62 também, se eu não me engano. Em 70 no 4-3-3, em 94 no 4-4-2 e em 2002 no 3-5-2. Nós somos campeões do mundo com todos os sistemas táticos possíveis e todas as características de jogadores possíveis, com laterais agressivos, com laterais que vinham para dentro, com zagueiros que jogavam mais, com zagueiros que rebatiam mais, com centroavante número 9, com jogadores que faziam como ponta. Qual é a nossa escola? E aí eu aqui já largo uma crítica para a rede da internet aí. Nós não temos uma identificação enquanto escola de futebol. Nós não temos porque nenhuma organização máxima no nosso futebol, e eu não estou citando nomes aqui, propõe uma escola brasileira. Haja vista que cada categoria de base de cada clube, isso que eu estou falando só dos clubes da Série A, os 20 da Série A, tem uma linha de trabalho que é muito sua e que diz respeito à sua particularidade cultural da região.
Então, qual é a escola brasileira? Eu não sei qual é essa escola brasileira. Eu sei a escola que me agrada, que é uma escola que mantém a bola mais no pé do que com o adversário. E aí essa escola pode ser com uma bola mais na primeira fase, mais na segunda fase, em inversão, em passe curto, usando mais o goleiro, não usando, com 3 zagueiros, com... Tu entende? Eu acho que a gente também tem que entender que tentativas de teorização às vezes nos atrapalham. Nós não temos, por exemplo, uma escola brasileira. E será que se a gente tivesse uma definição da escola brasileira nos ajudaria? Não sei, cara. Ou hoje se joga com quantas escolas no mundo? O jogo da Premier League é muito diferente da Liga, da La Liga? Ou dos melhores times? O melhor time do Brasil hoje joga muito diferente dos times da Premier League? O time que tá brigando contra o rebaixamento na Premier League, ele não, às vezes não adota posturas reativas como os nossos, que estão brigando para não cair? Será que não está tudo tão igual? Será que não está tudo tão igual hoje? É difícil você apontar, né? É. Determinadas escolas específicas, né? Agora, eu tenho uma sugestão, assim, ó. Tem um jogo que me chamou, eu tenho 2 jogos que eu sou apaixonado, cara. Copa de 2018, tá? O primeiro deles, México e Alemanha, tá? O México foi 1-0 pro México. O México deu uma aula de linha baixa e transição ofensiva, cara. Olhe, quem gosta de transição ofensiva, assiste ao jogo México e Alemanha, 1-0 pro México na Copa 2018. Era o Osório, treinador. Segundo jogo que eu sou apaixonado. Argentina e Islândia, Copa de 2018. A Islândia deu uma aula de organização defensiva e ocupação de espaço. Aula. Então, eu gosto muito mais de pensar pontualmente, João, em termos de comportamentos específicos de jogo, porque eu não posso dizer que a escola mexicana é uma escola de contra-ataque, ou posso? O que tu acha? Pois é, quando a gente fala de escola, a escola mexicana, a escola brasileira, a escola espanhola, isso varia muito também em relação às épocas, né? Épocas vitoriosas. Exatamente. Então, acaba que não quer dizer que se naquela época vitoriosa deu certo, por exemplo, a Holanda, o carrossel holandês da década de 70, não foi vitoriosa, mas conseguiu chegar 2 vice-campeonatos, né? Mas a Holanda de hoje não utiliza aquela escola. Então a gente vê que isso é muito complicado de apontar. Até o Jorge, voltando no gancho do que o Jorge havia feito a pergunta, você devolveu a pergunta para ele citou algumas coisas que ele acredita ser a escola brasileira, né? Obrigado, Jorge, de novo aí pela participação. Que a busca do ataque, em primeiro lugar, começando com bem postada na defesa, transições rápidas, recuperação pós-perda, né? Segundo ele, é o que ele prefere, né? Tá, mas olha só, ótimo. A inglesa não faz isso hoje? O Barcelona não faz isso hoje? Realmente, quando a gente vai apontar assim, encontra sempre em outros locais, né? Não é especificamente, não é genuíno. Tá, e aí vamos pensar assim, ó. Busca do ataque em primeiro lugar, começando com uma linha, deve ser uma bem postada na defesa e transições rápidas e recuperação após perda. Quais equipes do Brasil demonstram isso hoje? Será que o Corinthians demonstra isso? Uma busca ao ataque em primeiro lugar? Será que o Flamengo demonstra? Acho que o Flamengo demonstra. Será que o Atlético Mineiro demonstra? Acho que está demonstrando. Talvez sim. Talvez a gente pare nesses 2 exemplos. Então, eu acho que hoje essas coisas são muito mais já internacionais do que bandeiras mais regionais, sabe? É o que eu penso. Porque hoje se joga muito igual. Muito igual. Sabe o que faz diferença hoje, cara? Se tu tem, por exemplo,
é a tua capacidade de circular a bola um pouquinho mais rápido que o adversário, cara. Tu tem um zagueiro que leva um segundo a menos para fazer a bola chegar no lateral, quebrando uma linha, sabe? E é isso. Porque tá todo mundo postado, tá todo mundo balançando, tá todo mundo marcando por zona, ninguém marca imagem individual, tá todo mundo temporizando, tá todo mundo achatando, deixando a bola chegar do lado e depois pressionando. Então eu acho que as escolas, cara, se é que elas ainda existem, eu acho que elas em seguida já vão ser assim um senso praticamente comum assim de como se joga. É uma globalização, vamos dizer assim, do estilo de jogar, né? E as diferenças, talvez, como você disse, está mais para o micro, para ali o diferencial do atleta, nem diferencial técnico, mas de repente o diferencial cognitivo, o cara ali ter uma agilidade antes antecipar alguma coisa, algum lance, tomar uma decisão diferenciada. Porque quando a gente vai puxar ali para o micro, fisicamente, o profissional, a gente sabe que quase todos os atletas têm o mesmo nível de velocidade, resistência, as diferenças são muito pequenas, né? Habilidades técnicas, a gente sabe que, sim, tem jogadores muito talentosos, mas isso em todo clube vai ter jogador assim. Agora, o diferencial, talvez, para além da tática, né, da organização tática, penso que seja isso. E até um gancho que eu queria te perguntar, Ciro, a gente está caminhando para o final do podcast, mas acho que é interessante a gente falar nisso. Muitas pessoas assimilam que se uma equipe tem uma posse de bola, 60% de posse de bola, está atacando, primeiro tempo, 10 chutes no gol, enquanto a outra equipe deu um chute no gol. Mas a outra equipe está organizada defensivamente, não está permitindo com que esses chutes cheguem a gol. Desses 10 chutes, 7 foram no gol, 3 ali foram para fora, por exemplo. Eu ouço bastante isso. A equipe está jogando melhor. Aí no final do primeiro tempo, ou no início do segundo tempo, a equipe que estava com menor posse de bola, menos finalizações, vai lá e faz um gol. Foi mais efetivo, foi mais eficiente. E aí as pessoas falam, poxa, mas a equipe estava jogando melhor e toma um gol. Perdeu porque tomou um gol. Será mesmo, Ciro, que a equipe que finalizou 10 vezes não acertou as 10 finalizações? Está jogando melhor, tem mais posse de bola, mas não está sendo eficiente? Ou a equipe que está defendendo, sabendo defender, saindo no contra-ataque no momento certo, finalizando corretamente, talvez não é essa equipe que esteja jogando melhor? A gente acha que quem está jogando melhor é sempre quem tem a posse de bola. O que você pensa a respeito disso? Cara, eu penso que o jogar bem ou não, ele precisa... Cara, vou te falar a minha verdade. Quem não conhece equipes, tá? Liga a televisão e assiste um jogo qualquer aleatório. Eu não tenho capacidade de dizer que está jogando bem ou não tá, porque eu não sei a estratégia da equipe. Eu não sei o que a equipe quer no jogo. Se eu vou para um jogo em que a minha proposta é de linha baixa e ser reativo numa transição ofensiva, só pelo lado esquerdo, por exemplo, que é onde eu vou ter um velocista, por exemplo, tá? Eu não preciso... Ciro, a conexão tá um pouco ruim para mim. Para encaixar um contra-ataque. Ciro, você tá me ouvindo bem? A conexão então, tá... Eu tô te ouvindo com bastante chiado. Para mim tá com bastante chiado também. Não sei se é só para mim, se é para todo mundo. Tô te ouvindo muito chiado. Como que tá a sua conexão aí? Agora congelou tudo. Vamos fazer o seguinte, Ciro, tem como você retornar? Você sai e retorna para a gente ver se melhora a conexão. Pode ser? Pessoal, estamos aí com o podcast com o Ciro Leães, a gente está falando sobre tática, o Ciro que é treinador das categorias de base do Juventude, do Sub-23, também do Sub-20, então um papo bem legal. Deu uma pequena queda ali na conexão do Ciro, ele vai tentar retornar para a gente fazer aqui, continuar esse papo. Algumas pessoas participando, agradecer o pessoal que está participando com a gente aí também. Lembrando que quem está ouvindo o podcast, a gente também está em vídeo aqui no YouTube. E quem está no YouTube, acompanhando a reprise, ou você mesmo que está aí acompanhando ao vivo, não esqueça de se inscrever. Lá no Instagram a gente tem um público legal, aí quase 50 mil seguidores, mas aqui a gente está com um pouco mais de 2 mil seguidores. Então é interessante se inscrever aqui, garantir aí a colaboração, né, o apoio ao canal, para a gente ter mais participações de convidados. Então é muito importante isso aí. Fala, Ciro, tá me ouvindo agora? Eu continuo te ouvindo chiado, mas tô te ouvindo.
Tá me ouvindo, Ciro? Alô? Tô te ouvindo. Um pouco chiado, matou. Tá um pouco chiado. Conexão. Beleza, vamos. Tô te ouvindo bem baixo, mas acho que dá para o pessoal ouvir. Pessoal, quem tá acompanhando ao vivo aí, o Jorge que tá acompanhando, o Pauline, coloca pra gente aí se é só o meu áudio, se é o do Ciro, se tá dando para compreender, pra gente dar sequência aí nesse assunto. Eu tinha perguntado ao Ciro a respeito se a equipe que está jogando bem, sempre a equipe tem o posse de bola, que está atacando, está finalizando, e mesmo assim ainda toma um gol da outra equipe que estava só defendendo, estava com menos posse de bola, ou se é a equipe que estava defendendo que joga melhor. Então é um mito aí que a gente sempre ouve e gostaria de saber do Ciro. Enquanto o Ciro tenta retornar, só lembrando, tá com problema de conexão, se for problema comigo, pessoal, coloca aí no chat, só para a gente entender, tá? Para a gente tentar dar sequência aqui. Enquanto o Ciro tenta retornar, lembrando que nós temos um patrocinador especial, nosso primeiro patrocinador do canal do Ciência da Bola aqui no YouTube, que é a Fensor, tá? A Fensor, aqui no link abaixo, na descrição, tem um desconto especial, você que trabalha em escolas, você que é professor, treinador, escolas, clubes, bem interessante, convido a vocês a acompanharem, tá? O Fensor, e quem é seguidor do Ciência da Bola e acessar a Fensor através do link que está aqui na descrição, você consegue um desconto especial. Então, o que é a Fensor? A Fensor é um sistema de gestão que tem uma tecnologia que vai inovar a sua escola. Então, como funciona o Fensor? O Fensor auxilia você a gerenciar suas turmas, a gerenciar a organização de horários, contato com os pais, inscrições, né, as matrículas, avaliações e até mesmo pagamentos, caso for uma escola aí que tenha pagamentos. Então, é muito interessante. Acompanhe o trabalho da Fensor, nosso patrocinador, primeiro patrocinador do canal do Ciência da Bola. Legal? Obrigado, Jorge. Obrigado, Paulinho, dizendo que o Ciro que está com problema, realmente está com problema de conexão. Vamos ver se ele consegue retornar. Caso ele não retornar, a gente vai finalizar esse papo, que estava bem legal, sobre tática, né? De repente, a gente pode voltar em outro momento, trazendo aqui o Ciro para falar com vocês. Valeu, Vinícius, grande abraço. Vinícius Teles acompanhando a gente, Pauline Gomes, Jorge Salabelli. Deixa eu ver mais quem que passou por aqui, além do Esportivo Jogador. Pessoal que está ao vivo, mas você que está vendo aí a reprise, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Também não deixe de acompanhar a Fensor, tá? Tá aqui, lá de cá. Fensor, nosso patrocinador do canal Ciência da Bola. Deixa eu tentar o contato com o Ciro aqui, para a gente continuar o papo. Caso não der, a gente vai finalizar e voltar na próxima oportunidade. Lembrando também, pessoal, na próxima semana, segunda-feira, a gente tem uma outra entrevista aqui no canal. Você que está vendo aí a reprise, a entrevista já deve ter acontecido, o áudio já deve ter acontecido, com a Cris Souza, treinadora de futsal do Taboão da Serra, ela que foi eleita em 2020 a melhor treinadora de futsal do mundo, de futsal feminino. Cris Souza, excelente treinador. O papo vai ser nessa segunda-feira, dia 6 de setembro, 19 horas, a gente vai conversar aqui, trocar ideias, então já coloque na sua agenda para a gente trazer mais um convidado especial. E na outra semana também, um papo muito legal, a gente vai trazer aqui Rogério Micali, treinador, campeão olímpico pela seleção sub-20, também vai estar com a gente aqui no podcast. Ciro está de volta, tá me ouvindo melhor agora, Ciro? Estou ouvindo melhor aqui. Peço desculpas legal. Agora, transtorno técnico. Agora também estou te ouvindo melhor. O pessoal falando aqui que o problema realmente estava aí, talvez na conexão, né? A sua conexão. Eu não sei o que aconteceu, mas agora eu tô em outro local da casa aqui, eu acho que tá melhor. Só estou te ouvindo um pouco baixo, mas tá. Me ouve bem? Vamos dar sequência aí ao nosso papo. A pergunta que eu te fiz, que é em relação a isso, né? Se a equipe que está realmente atacando, ela é melhor. Atacou, teve posse de bola, tomou um gol. E aí todo mundo fala, nossa, jogou melhor e perdeu. Será mesmo jogou melhor? Será que a equipe que estava defendendo não jogou melhor? Sem bola, defensivamente? Porque um jogo não é só atacar, né? Eu queria saber de você esse mito aí, Ciro. E eu iniciei a resposta dizendo que para a gente conseguir julgar se uma equipe está jogando bem ou não, a gente precisa ter um conhecimento sobre a estratégia de jogo da equipe. O que a equipe quer no jogo? O que ela quer desempenhar? Ela quer atacar? Ela quer defender? Ela quer contra-atacar? Ela quer ter a bola? Se uma equipe que escolhe uma estratégia de jogo reativa de contra-ataque
e ela não encaixa um contra-ataque e ela precisa jogar com a bola no pé, ela não está jogando bem dentro da sua estratégia escolhida, né? Então, eu acredito que é importante a gente conhecer, né? Conhecer. Não adianta tu ligar a televisão, mas aquela equipe está trocando passe, ela está jogando bem. Tá, mas e eles estavam esperando trocar passes no jogo ou eles estavam esperando o jogo vertical? Então, eu acho também que falta-nos bastante informação sobre a real intenção das equipes, né? Para a gente conseguir ter assim uma avaliação mais definitiva sobre o trabalho, principalmente dos técnicos, né? Perfeito. É por isso que é difícil a gente analisar algo sem você estar acompanhando o dia a dia, ou pelo menos saber como que o técnico se propôs a jogar. Então, não é porque uma equipe tem sempre o mesmo padrão que num jogo mudou a estratégia, às vezes deu errado, às vezes deu certo, que tá tudo errado, que não jogou bem, não é assim que a equipe faz, não reconheço aquela equipe. São estratégias e você que tá no dia Cara, a às dia sabe vezes bem. o futebol ele é tão dinâmico que às vezes tu escolhe uma estratégia diferente para um jogo, porque tu acredita que, sei lá, organizando diferente ou tendo uma postura diferente, tu vai ter alguma vantagem. E isso aos olhos de quem vê de fora, que não está inserido no contexto. É difícil as pessoas entenderem ou até visualizarem que determinados momentos do jogo que tu fez a previsão aconteceram, mas a pessoa que está analisando, ela não sabia daquilo e passou desapercebido. Entendeu? Então, vou te dar um exemplo. Se tu faz um jogo taticamente bom, o jogo taticamente bom é aquele que tu encontra os espaços que tu previu encontrar. Esse é um jogo taticamente bom. Só que muitas das vezes que tu encontra esses espaços, os espaços não são utilizados, porque não dá, porque o adversário inibe, fecha a linha de passe, ou se erra um passe, enfim, por erros individuais. Só que quem está analisando e julgando o nosso trabalho de fora, nem percebeu o momento tático que encaixou. Você entende? Então, cara, é muito louco isso. A grande verdade é que a gente é avaliado assim e julgado em praça pública com muito pouco direito de resposta e muito pouca capacidade de visualização também por parte dos juízes, né? E sempre essa visão já tem um viés, né? Tem um viés ali de tentar encontrar algum problema, e aí acaba que vocês são julgados, os treinadores são julgados, sem eles entenderem a fundo realmente o que vocês querem e se propõem Eu a vou te dar um fazer. exemplo. Cara, a gente faz um jogo tático em que, sei lá, o objetivo era fazer um mecanismo que em determinado momento da circulação de bola, o extremo oposto estivesse na entrelinhas com espaço para receber a bola. Taticamente, se isso se desenha, é a mão do treinador, cara. Se a bola vai conseguir ser metida ali naquele momento, é a capacidade do jogador. O que o analista os analistas de futebol veem? Eles veem o jogo da bola. Às vezes eles não percebem que nessa circulação, nesse momento da circulação, o extremo oposto estava no entrelinha solto para receber a bola. Porque eles estão acompanhando a bola. E se a bola não vai, que acontece, não entrou o passe, o passe foi mal feito, não deu tempo, perdeu a bola, não aconteceu, o trabalho do treinador, ele não aparece. Como se a gente fosse responsável pelo rendimento individual técnico do jogador. Como que eu, enquanto treinador, vou ser responsável pelo passe certo ou errado do fulano de tal? Eu posso ser responsável por ter escolhido o fulano de tal para jogar se ele só erra passe. Aí é outra coisa. Mas como que eu vou me responsabilizar por um erro de finalização de um centroavante que tem uma boa capacidade técnica de finalizar, mas que erra? E é normal. Mas se ele estava no lugar onde ele tinha que estar, no momento onde ele tinha que estar e a bola chegou até ele, isso fica, parece que some das análises, né? A gente foca sempre mais nas questões de erros individuais do que realmente de... Talvez, João, não sei, cara, não sei. Talvez porque realmente as pessoas que analisam talvez não enxerguem, cara. Talvez não enxerguem mesmo. Sabe? Porque não é fácil enxergar. Sei lá.
O jogo te dá várias respostas, né? Tem aquele velho ditado, né? O jogo sempre te dá as respostas, basta você fazer as perguntas corretas. E quando a gente está observando e vendo o jogo, quanto mais conhecimento, quanto mais apurado for a nossa teoria ali, vamos dizer assim, mais respostas, melhores perguntas e melhores respostas a gente vai ter. É Que é o que verdade. não acontece muitas das vezes. E quando a gente fala nisso, Ciro, as pessoas também querem culpar o treinador por qualquer ação que acontece dentro do jogo, né? E você foi bem feliz ao falar isso. Talvez a culpa não é do 100% do treinador, mas ele pode ser responsável por alguns padrões, alguns formatos de jogo, né? E até mesmo a escalação. Mas Agora, não, a tu gente não vai pode jogar contra isentar uma equipe. totalmente, né? Agora, tu vai jogar contra uma equipe que vai ficar fechada em linha baixa, te esperando. E tu, enquanto treinador, tu não encontra soluções para entrar, tu não mostra para tua Exato. equipe os mecanismos para entrar. Aí é um problema sério do treinador, de uma incapacidade de ler o jogo, né? Então, eu acho que ao passo que a gente cobra muito essa que se aprofunde, né, os conhecimentos de treinamento, de capacidade de jogo. Quem sabe as pessoas que nos avaliam também não deveriam também melhorar a sua capacidade de entendimento, na verdade, é de enxergar. Cara, é impressionante. Não é fácil enxergar, João. Não é fácil enxergar. Todo mundo acha que entende do futebol, cara. A maioria das pessoas entende do futebol, de ver o futebol pelo futebol. Agora, de entender o movimento, o espaço, a vulnerabilidade, de fazer a gestão do cobertor curto, que eu sempre digo, né? Porque é um grande cobertor curto, né? Isso é muito difícil, cara. São poucas pessoas que enxergam, sabe? E aí a gente, infelizmente, acaba tendo aquilo que irrita muito os treinadores, que é aquela discussão mais rasa sobre o resultado, mais rasa sobre determinada situação dentro do jogo, quando o contexto geral não é visto. E eu tô quase convencido de que ele não é visto por incapacidade mesmo. É o diferencial, né? Essa conversa rasa seria falar só do que aconteceu. Falar do que aconteceu é fácil, muitas das vezes, né? Mesmo assim, ainda sem um fundamento. Agora, o papel do treinador, né, de quem estuda, de quem faz o futebol acontecer, é fazer tudo acontecer. Fazer tudo acontecer. Fazer tudo acontecer, né? Fazer o futebol acontecer dentro de campo, que é É uma verdade. tarefa bem difícil e não é só assistindo o jogo que a gente vai aprender isso. Ah, não, com certeza não. É Com o que, certeza não. voltando ao que a gente falou ali no início, né? Com certeza não. Ciro, muito bom o nosso papo. A gente até passou aqui de 1 hora, a gente tinha combinado aí 30 minutos, mas É papo verdade. legal. Também agradecer o pessoal que participou ao vivo, né? A gente fazendo a gravação aqui, mas com certeza foi válido também a participação aí do Jorge, do Esportivo Jogador e de outras pessoas também que estão aqui acompanhando a gente. E agradecer o Ciro de novo, estar aqui no Ciência da Bola, esteve aqui ano passado. Convite aí para outras oportunidades, outras ações, portas abertas aqui do Ciência da Bola, sempre bom contar com você. E também desejo sucesso aí no Juventude, nesse segundo semestre, e que você continue brilhando aí, alcançando cada vez melhores resultados dentro da sua carreira como treinador, Ciro. Eu que agradeço mais uma vez o teu convite, João. É sempre um prazer estar falando com vocês aí do Ciência da Bola. Sempre que eu posso, eu gosto de compartilhar as minhas verdades, as minhas experiências, tentando, de certa forma, influenciar essa geração mais nova aí, a não se agarrar só no conteúdo teórico, mas também fazer do conteúdo teórico uma parte muito importante que sustente as demais. Eu acho que o futebol tende muito a crescer com esses novos profissionais. De certa forma, também fica aqui o meu conselho para que os novos profissionais também escutem aqueles que já estão um pouco mais de tempo, que já passaram por determinadas situações, né? E, cara, fica aqui o meu recado, cara. O futebol é simples, mas envolve ideias muito complexas. O treinador bom mesmo é aquele que pega toda a complexidade das coisas do futebol, transforma em coisa simples e aplica de forma lógica através de treinamentos, de exercícios dentro do seu dia a dia. Então, cara, para isso, uma boa parcela de estudo, uma boa parcela de dedicação teórica, mas uma boa parcela de dedicação à intuição do jogo por parte do treinador e também, cada vez mais, à gestão de pessoas.
Cara, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês, que tenha sido um momento legal. Podem contar comigo sempre que precisarem. E sucesso também aos parceiros do Ciência da Bola aí. Valeu, Ciro. Grande abraço. Lembrando, pessoal, aí embaixo aqui, ó, Ciro Leães, lá no Instagram, siga o Ciro. Interessante acompanhar o trabalho dele. Siga também João.Vitor Assis e, claro, Ciência da Bola, para vocês seguirem. Pessoal, grande abraço, Ciro. Até a próxima. Um abraço.